constelação familiar. E agora, acho que agora começou a gravar, mas vamos lá. Então, nós vamos aqui, se eu não me engano, é a terceira ou quarta tutoria de constelação familiar. Já fiz algumas outras tutorias como essa, mas ficou gravada, talvez vocês tenham assistido, tenham tido acesso aí. Antes da gente começar, né, sobre a aula que eu vou passar para vocês de hoje, alguém de vocês aqui já assistiu as outras mentorias? Vocês podem escrever aqui na mensagem ou abrir a câmera, gente, fica à vontade, tá? A Dayana disse que sim. Celine é a sua primeira vez. Tá. Mas aí vocês estão assistindo já as aulas, primeira vez, Cláudia, tá ótimo. Bom, lá nas tutorias, né, tá as gravações lá das aulas. Eu falei sobre consciência sistêmica, falei sobre o nosso sistema familiar, que todos nós fazemos parte de um sistema familiar, sobre o nosso eu adulto, o nosso eu criança. Então, praticamente fui dando um passo a passo, uma introdução. Não quer dizer que todas essas aulas elas são assim sequenciais. Não quer dizer que se você está assistindo hoje, que você vai ficar aí sem entender nada e que você precisa assistir a primeira, segunda, terceira, mas é bom para você ter uma ideia do que a gente está falando, tá? Porque assim, eu não vou seguir, né, arrisca uma sequência, mas à medida de cada aula, de cada tutoria aqui, a gente vai expandindo mais a nossa consciência sistêmica, né? Eu gosto muito de falar sobre a expansão da nossa consciência sistêmica. Primeiro, o que isso quer dizer? Que eu, Natália, eu estou aqui sozinha, dando aula para vocês, né, fazendo essa mentoria, essa tutoria aqui com vocês. Porém, por mais que vocês estejam me vendo aqui sozinha, eu faço parte de um sistema familiar. Então, existe toda uma lei sistêmica, existe toda uma ancestralidade, existe toda algo que rege o meu sistema familiar. Então, por assim dizer, eu posso dizer que eu não estou aqui sozinha. Tá, gente? Então, isso não quer dizer, isso não tem nada a ver com misticismo, isso não tem nada a ver com coisas espirituais, não. Isso quer dizer que eu, Natália, faço parte de um sistema familiar. E esse sistema, ele me acompanha na minha conduta, ele me acompanha nas minhas escolhas, no meu inconsciente. Então, a gente precisa ter essa consciência sistêmica de quem eu sou, qual é o meu lugar dentro do ambiente a qual eu estou fazendo parte. Tá? Então, hoje eu estou apenas assim, como facilitadora, como consteladora, facilitadora, professora, e estou aqui para ajudar vocês, tá? Gente, às vezes eu recebo algumas informações aqui que a minha internet está um pouco estável. Qualquer coisa vocês podem me notificar aí, tá? Se estiver acontecendo alguma coisa. Mas, falando de constelação familiar, a gente está falando de um sistema familiar. Todos nós fazemos parte de um sistema familiar. Hoje, eu quero falar sobre as leis sistêmicas. Quem já assistiu alguma aula, ou ainda quem esteja chegando aqui pela primeira vez, vocês vão entender o que eu estou falando. Existem umas 3 leis, né, básicas, que regem um sistema. Primeiramente, o que é um sistema? É um grupo, é algo ao qual eu faço parte, e aqui a gente está falando de um sistema familiar. Você veio de uma família, você faz parte de um grupo. Você veio de um pai, de uma mãe, você nasceu naquele ambiente ali, você recebeu algo daquele ambiente familiar, você interpretou algo dali. Existem regras, condutas e valores que te foram passados dentro daquele ambiente familiar, mas existe algo que foi observado por Bert Helling, que é, digamos assim, que rege um sistema de uma forma geral, que rege, vamos dizer assim, uma natureza. Tá? São princípios básicos que regem a natureza e principalmente o sistema familiar. E o que são essas leis sistêmicas? São leis que regem o sistema familiar e que nós vamos entender hoje como elas podem influenciar a nossa vida. Então, eu não sei, eu não conheço a sua história, mas eu sei que você veio de uma família.
eu sei que para que você esteja aqui hoje, você dependeu, tá, da união, ainda que seja por um dia, por uma hora, por um momento, por um instante de união, de uma conjunção de pessoas do sexo masculino e feminino que se uniram e ali gerou você, deu origem à sua vida. E a partir desse momento, você está, vamos dizer assim, ligada a essas pessoas. Podemos dizer que de uma forma como se fosse um fio invisível que te liga a essas pessoas, aos seus ancestrais, aos seus antepassados. Então imagina você comigo agora que você se vendo sozinha aí, quantas pessoas dentro da sua família já vieram aqui, tiveram aqui antes mesmo de você chegar aqui? Quantas pessoas chegaram antes de você e fazem parte dessa família, da sua família? Talvez você pense assim, são pessoas que eu nem conheci, avós, bisavós, tataravós, e assim vai, por diante. Imagina quem aqui na escola, por exemplo, uma coisa que a gente sempre fez, eu já fiz, talvez você já tenha feito isso, aquela montagem da árvore, uma árvore genealógica, não tem? E ali a gente bota papai, mamãe, do pai, pai da mãe, mãe da mãe, mãe do pai, e a gente vai subir naquela árvorezinha. Então, aqueles galhos, né, aqui que vai nos ligando uns aos outros, e a raiz é aquela base. Então, essa consciência individual é uma consciência que, por mais que talvez a gente acredite que nós somos únicos, únicos numa maneira de falar, tá? Que nós estamos sozinhos, não. Nós estamos ligados a pessoas, nós estamos ligados a um sistema. E esse sistema, que de alguma forma acaba nos influenciando o nosso comportamento, influenciando as nossas atitudes. E o que eu quero dizer com isso tudo? Que existem algumas bases, existem algumas leis importantíssimas que regem o nosso sistema. E se essas leis não estiverem sendo aplicadas, por assim dizer, né? Não estiverem de acordo com um bom funcionamento, elas podem nos afetar de forma direta ou indireta. E eu acredito que se você chegou aqui hoje, você como aluno, né, de constelação familiar, né, dessa formação em constelação familiar, talvez você chegue aqui e vai começar a compreender algumas coisas na sua vida e até mesmo, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Talvez responsável por uma organização familiar. Mas não é uma responsabilidade num sentido de um peso, não. Mas é que quando você se alinha, quando você está no seu lugar e entende essas leis e se coloca nesse lugar, você pode ser responsável ou contribuir, por assim dizer, em organizar um sistema familiar. Então, vamos lá. Vamos nos aprofundar sobre essas leis sistêmicas. Existem 3 leis básicas, tá? Que regem uma família. E essas leis, gente, elas não são leis que foram decididas dentro da sua família, né? De repente, você ali, desde pequenininho, ouviu coisas, ou participou de coisas, ou acredita que existem valores e princípios, ou aquilo que você chama de lei, que está dentro da sua família. Por exemplo, dentro da minha casa, da minha família, todo mundo que se casa, em algum momento da vida vai se divorciar. Vamos dizer que a gente sabe que isso não é uma lei, isso não é uma regra, porém, isso acaba... Tem alguém aqui pedindo para entrar. Porém, isso acaba acontecendo, né, de uma forma tão corriqueira que as pessoas acabam acreditando que isso é uma lei, que isso é algo que acontece na família, porque sempre que aconteceu com um, acontece com o outro e vai passando. Então, o que isso quer dizer? E aí você aceita isso como algo que rege a tua família, né? Ou então, todas as mulheres, elas têm câncer no colo do útero, câncer de mama, ou então os homens, eles... Vamos botar assim, todos os homens, eles se casam, mas também se separam ou não se casam. São coisas que vão acontecendo
né, que você fala assim, aconteceu com meu avô, aconteceu com meu tio, aconteceu com meu pai, aconteceu com o primo, aconteceu... E aí isso acaba virando algo que vai regendo aquele sistema ali. Isso não quer dizer que é uma lei. Isso não é a lei de sistema. E não existe uma lei individual para cada sistema familiar, não, tá? Pode acontecer, exemplos como eu falei, coisas que vão acontecendo dentro daquela família, dentro daquele grupo, dentro daqueles subgrupos, tá? Que aconteceu, que foram passados de geração em geração, mas não quer dizer que são leis, tá? Mas foram coisas que foram acontecendo e aí acredita-se que aquilo ali é o destino daquela pessoa. Mas quando a gente fala de leis sistêmicas, nós estamos falando de leis da natureza, leis que foram observadas pelo autor, né, da criação ali da constelação sistêmica, o Bert Helling, que foram observadas por eles e que, segundo eles, são fundamentais, essenciais para um funcionamento, uma organização funcional e saudável de um sistema familiar. Quais são essas leis? Leis de pertencimento, leis de equilíbrio entre dar e receber, leis de hierarquia, e também tem uma lei que é a lei do tempo e espaço, que é a lei de tempo e espaço. Que lei é essa, Natália? Helling, ele não falou essa lei, mas existe um outro médico, tá, brasileiro, Dr. Fernando Freitas, não sei se vocês conhecem, e ele, dentro dos seus estudos, dentro das suas observações, das suas clínicas, né, das suas experiências, ele acrescentou, ele trouxe uma lei chamada Lei de Tempo e Espaço, que eu vou explicar para vocês posteriormente, tá? Mas abrangendo a lei principal, né? A lei mais conhecida, vamos por assim dizer, trazida por Bert Helling, o criador da constelação familiar, que são as leis sistêmicas, leis de pertencimento, equilíbrio e hierarquia. Essas leis, elas regem um sistema familiar. O que é lei de pertencimento? É a principal, tá? Não é melhor, nem a primeira, segunda, terceira, mas é uma das leis principais. Todos fazem parte do sistema familiar. Como eu disse, você faz parte de uma família. Quando você fala ali o seu nome todo, por exemplo, seu nome e sobrenome, não vou dizer nem o nome, seu sobrenome. Você vai dizer assim, esse nome aqui, esse sobrenome veio da minha mãe, esse sobrenome veio do meu pai. Aí você pode pensar, ou ter pensado aí, ou conhecer alguém, ou dizer assim, mas Natália, eu não tenho o nome do meu pai. Né? A gente conhece muitos casos, é muito, muito mais fácil, gente, muito, vamos dizer assim, é corriqueiro, talvez, a gente observar, né, essa deficiência, essa necessidade, essa falta aí desse sobrenome paterno, e dizer assim, mas eu não tenho o nome do meu pai, então eu não faço parte da família do meu pai. O registro, você não pode ter o registro, né, na sua certidão ali, esse nome, mas você faz parte dessa família. E essa exclusão, ainda que interna, ou até mesmo no registro, mas muito mais interna, muito mais como você se sente em relação a isso, ela pode te gerar grandes consequências na sua vida hoje. Então, todos fazem parte de um sistema familiar. Pais, filhos, tios, avós, bisavós, filhos, crianças que não nascidas, abortos espontâneos ou provocados, fazem parte daquele sistema familiar. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, com essa exclusão, principalmente em casos de pessoas, vamos assim dizer, que nós excluímos porque talvez tivemos uma briga, não nos damos bem, porque a gente acha assim, gente, relação não é sanguínea, tá do meu sangue, é tio, é um primo. Mas porque é de sangue, eu tenho que gostar, eu tenho que me dar bem, eu acho que se dar bem, se relacionar bem, é uma questão de muito pessoal, é muito convivência, é uma questão de educação. Mas não quer dizer que talvez você vai ter aquela relação próxima, aquela afinidade, né? Porque aqui a gente não está falando de afinidade, aqui a gente não está falando de consideração. Aqui a gente está falando de pessoas que estão ligadas à mesma raiz, até pessoas que são do seu sangue mesmo, tá? Essa questão sanguínea, por assim dizer,
que é da tua raiz, é da tua família, todas essas fazem parte do seu sistema familiar. Então, pensa aí, não sei se vocês têm ou conhecem, né, algum caso, por exemplo, daquela pessoa da família, um tio distante, ou um parente, alguém distante ou próximo, mas que por alguma coisa que essa pessoa fez, de tanto, né, de repente, ter acontecido no meio da família, e por esse motivo, essa pessoa, vamos dizer assim, ela foi excluída da família. Ninguém fala nela, ninguém quer nem tocar o nome dela porque ela já causou, às vezes, algum transtorno, ou até mesmo algo que trouxe, né, vamos dizer assim, algo ruim, algo negativo para aquela família. E aí, o que a gente faz? A gente exclui, a gente não chama mais para as festas, a gente não liga mais, ninguém toca no nome. Ou então, um caso como esse, por exemplo, mas que você, na sua geração, não sabe por quê. Você sabe que existe aquela pessoa ali, ou que existiu, vamos dizer assim, mas ninguém fala nele ou nela. Ninguém quer nem tocar o nome, e aí você não sabe por quê. Né? Às vezes você quer até saber, mas fala um pouquinho dessa pessoa, fala um pouquinho dessa tia, fala um pouquinho desse tipo, essa história, não gosto nem de falar, melhor deixar isso para lá. Já passou, já foi, já morreu. Né? Vamos dizer assim, às vezes já morreu, tá viva, mas a gente fala assim, já morreu. Isso pode ser um caso, né? Isso pode ser, não, isso é um caso de exclusão, mas devido a uma situação ali que causou um constrangimento, causou uma discórdia, ou algo ruim no meio da família, o que a gente faz? A gente exclui. Então, essa exclusão, ela pode trazer danos, tá? Ela pode trazer uma consequência. E ali fica aquele tabu, sabe? Aqueles segredos de família, que a gente acha que os segredos de família, eles nunca serão revelados, né? A gente acha que pessoas vão morrer com aquele segredo. Ah, minha avó morreu com aquele segredo, mas em algum momento isso aparece. Pode perceber que talvez alguém da família, se essa pessoa não for você, mas alguém da família vem para revelar algumas coisas que estão ali escondidas, que ninguém queria falar, que ninguém comentar, mas porque não tem, aí não tem uma explicação, mas vem aquela pessoa naquela família, em uma geração bem posterior, às vezes na terceira ou quarta geração, bem posterior, e que ela vem para desvendar alguns mistérios, por assim dizer. Por quê? Porque aquela pessoa que está excluída, ela precisa ter esse lugar, o seu lugar nessa família. E se a gente oculta isso, se a gente tenta esconder isso, essa pessoa ou uma outra pessoa, ela pode vir a esse sistema familiar, ao seu sistema ou ao sistema, né, de alguém que tenha nessa história, com uma identificação. A gente chama isso de identificação. O que quer dizer? Ela vai repetir alguns comportamentos, algumas atitudes da mesma pessoa que foi excluída. Então, a lei do pertencimento, ela é uma das leis tão principais quanto as outras que regem um sistema familiar e que são tão importantes e que precisa ser visto e olhado com cuidado, porque todos têm o mesmo direito. Todos fazem parte da mesma forma. Aqui, a gente não está falando não só de quem chegou primeiro, ou segundo, ou terceiro. O pertencimento é de todos. Existe, eu vou falar, né, daqui a pouco sobre a hierarquia, como que é a questão da hierarquia, mas dentro do que eu estou falando aqui de pertencimento, independente de você chegou, em qual geração você faz parte, qual o tempo que você chegou, você faz parte desse sistema familiar. Mas, Natália, eu não sou tão querido, tão aceito na minha família. Eu chego no meu ambiente familiar e as pessoas, elas não me recebem muito bem, não me tratam muito bem, não falam comigo direito. Não importa, você faz parte dessa família. Eu não estou falando aqui de afinidades, não estou falando aqui de preferências, não estou falando aqui de você gostar ou menos. Estou dizendo que você faz parte e todos têm esse direito, tá bom? Vamos falar agora, gente, quem tiver dúvida, quiser falar alguma coisa ou escrever no chat, pode escrever. A segunda lei
que rege o sistema é a lei de equilíbrio, a lei do equilíbrio, a lei de dar e receber. Agora, nós vamos falar de duas relações dentro da lei do equilíbrio que são fundamentais a gente perceber isso, tá? Que a gente precisa ter essa compreensão. São o relacionamento entre dois adultos e relacionamento de adulto e criança. Mas quando eu falo adulto e criança, mais especificamente de pais e filhos. Como que essa lei do equilíbrio funciona entre dois adultos e crianças, pais e filhos? Entre dois adultos, tá? Vamos exemplificar aqui a lei do equilíbrio entre dois adultos na relação de casal. Você homem, você mulher, ou né, relações homoafetivas, não importa. Você chega nessa relação, ou a pessoa chega na relação ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Os dois chegam na relação e de igual modo, no mesmo momento, a gente chama de relação de iguais. Aqui eu não estou falando de funções, eu estou falando de dois adultos, duas pessoas que se conhecem, se relacionam e chegam nessa relação juntos. Chegam nessa relação juntos. São relações de iguais. E essa relação, ela precisa ver equilíbrio. Você homem, você mulher, que chega nessa relação, ela precisa ver equilíbrio. E como que se dá a questão do equilíbrio? Você não vai dar mais e nem vai receber menos. E nem vai dar menos e receber mais. A medida que você dá é a medida que você recebe. Essa relação ela precisa estar equilibrada. A gente vê muitos desgastes nas relações, e aí não só de casal, mas relações de parcerias, amizades, né, que estão desgastadas porque chegam com uma queixa dizendo assim: eu faço muito, né, eu me dou, eu faço tudo por ele ou por ela, eu faço tudo nessa amizade e ele não faz por mim ou ela não faz por mim. Eu me dou, eu me entrego e não recebo da mesma forma. Por que que essa relação está desgastada? Porque não está havendo equilíbrio. E aí a gente precisa perceber quem é que está dando de mais e quem é que está dando de menos. Como que a gente equilibra isso? Não quer dizer que quem está dando demais, ou melhor, quem está recebendo mais e dando menos, vai ter que passar a dar mais. Talvez quem está dando mais vai ter que começar a diminuir, a entregar menos. Porque a gente precisa perceber qual é a disponibilidade daquela pessoa para entregar aquilo que a gente está oferecendo a ela. Às vezes a pessoa ela não está tão, ou não tem tanto para nos entregar da mesma forma que nós entregamos. E aí é como se ela se sentisse em dívida, e ao se sentir assim, isso gera um afastamento, ainda que inconsciente na pessoa. Porque eu entrego demais, essa pessoa se sente em dívida porque ela não consegue entregar da mesma forma que eu entrego, e o que, que acontece? Ela se afasta. Há um afastamento. Então, a gente precisa perceber se as trocas elas estão equilibradas. Se eu estou entregando na mesma medida que eu estou recebendo. Ou se eu também estou disposto a receber. Sabe aquela pessoa que quer se doar tanto, que se doa tanto, faz tanto pelo outro, mas não consegue se colocar num lugar de recebimento? Não consegue se colocar num lugar de receber tanto quanto entrega? E isso pode prejudicar as relações, seja relações conjugais, né, maritais, ou seja, relações de amizade. Então, o equilíbrio, ele é fundamental para que haja um relacionamento funcional, saudável dentro das relações, tá? Então, nós vemos aí relações que estão desgastadas, tá? Aonde não, porque essa troca não está equilibrada. E aí, quando você vai fazer um atendimento, você vai fazer uma constelação, vamos dizer, você atende um cliente, e a queixa dele dentro da relação é que
meu marido não tem mais o desejo por mim, ou a minha mulher não tem mais o mesmo desejo, ou não me olha mais como antes, ou o meu marido pensa que eu sou a mãe, ou a minha esposa pensa que eu sou o pai, enfim. Porque às vezes, qual é a sua função dentro dessa relação? Será que você está trocando na mesma medida? Será que essa troca ela está equilibrada? Então, são vários fatores que a gente vai percebendo, que a gente vai trazendo, vamos dizer assim, para a gente ver como que está essa troca equilibrada. Se o outro percebe que está pesado demais, a gente acaba contribuindo para que esse outro ele deixe de estar disponível dentro dessa relação. E como é que funciona a questão do equilíbrio na relação de pais e filhos, adultos e crianças? Quando se fala em equilíbrio, aqui a gente não está falando de relação de igual mais, tá? Pais e filhos não têm relação de igual. Não estamos falando de trocar na mesma moeda. Não existe isso. Então, se você, filho, está aqui hoje pensando em compensar os seus pais com tudo que eles fizeram por você, e aí você diz assim, eu vou, né, até como uma atitude de gratidão, vou compensá-los e vou fazer tudo por eles, tudo que eles fizeram por mim, eu vou devolver. Não tem como. Dentro dessa lei sistêmica, dentro da lei que rege um sistema, o que acontece? Isso gera desequilíbrio. Filhos não entregam para os pais. Filhos não devolvem para os pais. Isso gera desequilíbrio. Isso acaba quebrando também uma outra lei que eu vou falar depois dessa, que é a lei da hierarquia. Tá? Por quê? Porque se na relação de pais e filhos, o que acontece? Os pais, eles vão estar acima dos filhos. Como que é essa ordem de pais e filhos? Eu sou grande, você é pequeno. Eu sou mãe, eu tenho uma filha. Diante da minha filha, eu sou grande e ela é pequena. Mas, Natália, meus filhos, eles já são adultos. Eles já são casados. Enfim, você, pai, você, mãe, de filhos adultos ou crianças, você continua sendo grande e os seus filhos são pequenos. Porque essa lei do equilíbrio na relação de pais e filhos, ela continua respeitando a lei da hierarquia. Vocês chegaram primeiro, vocês são grandes, porque vocês deram a vida, que é algo de mais valor. Vocês podem ter dado tudo para os filhos de vocês, materialmente, proporcionado grandes coisas na vida dos filhos, em termos de escolas, educação, faculdade, em termos de uma acessibilidade, né? Facilitou alguns acessos, né? Pôde facilitar, teve essa oportunidade. Então, você fala assim, eu dei tudo para o meu filho, mas não tem nada mais valioso que você pode ter entregue ao seu filho do que a vida. A vida, né, que você proporcionou, é um portal. Então, pai e mãe é um portal para que essa criança, esse filho chegue até aqui, esse acesso, é a vida. Então, imagina você, por exemplo, se eu tiro a sua vida hoje, você pensa assim, se eu perguntar assim, quem é você? Você vai pensar aí no que você é, no que você tem, no que você conquistou, aonde você está, enfim, tantas outras coisas, nos seus títulos, nas suas formações, tá? Isso tudo faz parte de você. Agora eu pego a sua vida e isso, vamos supor que eu tenho esse poder, né? Será que eu posso ser, por um dia, Deus ir lá tirar a tua vida? E aí, o que sobra da gente? Nada. Então, abaixo, né, independente da tua fé, da tua crença, mas abaixo de Deus, pais, aqueles que são os portais para a vida, né? Nós chegamos até essa vida que nós temos hoje através deles.
Mas, Natália, e aí a gente ouve muito, gente, muito mesmo, e essa é uma das questões que mais são tratadas, que são a origem, que são coisas que mais precisam ser olhadas, tá? É essa questão dessas relações, porque elas vão influenciar na sua carreira, na sua profissão, no seu sucesso, porque se a vida veio deles e existe ali um bloqueio, então, se está bloqueado, todas as outras coisas, todos os outros lugares, tudo que possa acontecer na sua vida também vai estar bloqueado de alguma forma. Sua carreira profissional, suas relações em relação à família que você vai construir, né? Você vem de um sistema e aí tem o seu subsistema, que é a família que você constrói. Então, o que acontece? Tudo isso pode estar sofrendo um bloqueio ou havendo um impedimento até de uma prosperidade. Eu não estou falando só prosperidade financeira, estou falando de uma prosperidade, de uma fluidez, de algo leve, por conta dessa origem a qual você veio, está interrompida. Esse fluxo da vida está interrompida porque está havendo ali um desequilíbrio. Ou por conta de uma exclusão, ou por conta de uma quebra de hierarquia, ou porque você hoje, filho, filha, está se colocando acima dos seus pais. Sabe o que acontece muito, que é muito comum a gente ver? E aqui não estou dizendo que não seja errado acontecer isso, e eu vou explicar. Pais idosos, né? Quem que tem já pais idosos e precisa hoje dar uma assistência a esses pais, a essa mãe, esse pai, por conta, às vezes, de uma doença, precisam de uma assistência maior. E você hoje, né, toma conta, ou dá uma assistência, levou para morar na sua casa, e aí, de repente, você lida diretamente ou indiretamente, porque, de repente, você pôde colocar alguém para te auxiliar, né, para tomar conta ali, um cuidador de idosos, ou, né, uma pessoa que te ajuda a dar essa assistência. Mas, de certa forma, você hoje a principal responsável nesse cuidado, nessa assistência com esse pai e essa mãe idoso. Seja por uma doença, ou seja por conta da fragilidade mesmo, que a idade vai colocando a pessoa, né? Essa necessidade de uma assistência, porque por condições físicas ou até por condições neurológicas, psicológicas mesmo. Então, hoje você é esse responsável, você filho é esse responsável. Então, você gerencia hoje, vamos supor, a conta bancária dos seus pais, você gerencia os bens, você gerencia, leva para o médico, marca exame, compra as coisas ali. E ali você acaba, de uma forma até inconsciente mesmo, se colocando um pouco maior do que eles. É como se, e quem fala assim, eu já ouvi muito isso, eu passei a ser a mãe da minha mãe, ou então eu sou o pai do meu pai, ou eu sou o pai da minha mãe, né? Ou eu sou a mãe do meu pai. E aí, hoje se trocou, né? Ela foi minha mãe, cuidou de mim, agora eu cuido dela, hoje eu sou a mãe dela. A gente tem que ter cuidado com essas falas, com essas inversões de funções, de posições, que isso pode gerar um desequilíbrio, pode estar havendo uma quebra de hierarquia, e com isso a gente acaba bloqueando algumas coisas na nossa vida. Mas, Natália, como que a gente faz isso? Eu não posso cuidar da minha mãe, é isso que eu quis dizer. Eu não posso cuidar da minha mãe, eu não posso, do meu pai ou da minha mãe, não posso dar essa assistência a eles. Pode. Se você filho e né, se sente nessa, vamos dizer assim, não obrigação, né, gente? Precisa também ter cuidado com isso. Não é uma obrigação, mas se você se sente nesse dever, nesse direito de poder cuidá-los, né, até, vamos dizer assim, o fim da vida deles e até por gratidão, mas não faça isso com uma ideia, com uma motivação de devolver aquilo que eles te deram, porque nada pode ser maior do que a vida que eles já te deram. Não faça isso saindo do lugar de filho. Ajude seus pais, cuidem deles, mas sabendo que você é filho, eles são pais. Você é pequeno, eles são grandes. Sempre nesse lugar. E esse movimento, gente,
ele é muito interno. Quando eu falo interno, é algo que vem daqui mesmo, tá? É algo que você sente, é algo que está dentro de você. E o sistema, ele entende isso. Vamos dizer que o universo entende isso. Então, a forma como você se coloca perante essa mãe, esse pai, porque você está nesse lugar hoje de, de uma assistência, nesse lugar hoje de responsabilidade, cuidando deles porque eles estão frágeis, ou porque estão sensíveis, não sabem mais, ou precisou, você de repente precisou até da curatela deles, né? Está ali como. Me fugiu a palavra quando a gente assina, né, coisas, você é procurador ou até mesmo a curatela, mas você não pode estar maior do que eles na vida, internamente. Então tem esse cuidado, porque esse desequilíbrio, ele gera alguns bloqueios, tá? E vem gerando essas desordens. Então, filhos que acham que são pais e mães dos pais, tá? E se colocam acima deles. Ou até mesmo a gente também está passando por questões, por exemplo, com essa geração que a gente tem hoje de adolescentes, jovens, e que acham que sabem mais do que seus pais. Porque hoje as coisas estão mais evoluídas, porque a acessibilidade hoje está na palma da nossa mão, né? A gente tem ali um smartphone que a gente acessa milhares de coisas. E os nossos pais não tiveram isso. Então, a gente, hoje, enquanto filhos, vamos dizer assim, tem muitas coisas que a gente ensinou e está ensinando aos nossos pais em relação ao mundo que nós vivemos hoje. A essa acessibilidade, a tecnologia, aos eletrônicos. Então, a gente está aprendendo a mexer, né? Você vê crianças hoje que sabem mexer num celular, crianças de 2 anos, 3 anos, e os pais mesmo não têm ainda, não sabem ainda como uma criança. Aí, enquanto criança, jovens, você acha que você sabe mais do que seu pai e que sua mãe. E aí fala assim, não sabe de nada, são burros, não sei o que, e a gente quer ensinar, a gente se coloca, acaba colocando como uma postura interna superior, arrogante perante eles, e de repente, quando esse pai, essa mãe vem até você para te ensinar algo, que é o dever deles, para te passar algo enquanto pai e mãe, que é o dever deles, você faz o quê? Você não aceita. Você diz assim: você não sabe de nada. Você não sabe de nada, quem sabe sou eu. Isso gera um desequilíbrio. E a última hierarquia, que tem um pouco a ver com o que eu estava falando agora, hierarquia não, a última lei é a lei da hierarquia, que é exatamente essa questão da desordem, de você se colocar acima ou à frente ou se achar prioridade porque você está sabendo mais, você teve mais acesso, mas você pode estar quebrando uma hierarquia, porque quem chegou primeiro? Seus pais. Quem chegou primeiro que seus pais? Seus avós. Quem chegou primeiro que seus avós? Seus bisavós. Então, existe aí um número bem grande de pessoas que vieram antes de você. E essa vida que você tem hoje veio dessa geração. Você imagina o número de pessoas que vieram antes de você. Então, os pais, independente da condição física, psicológica, da condição neurológica deles hoje, estou falando, por exemplo, porque eu cuidei da minha mãe tinha Alzheimer. Então, ela é praticamente uma criança, né? Ela não sabia realmente as condições ali, o que ela estava fazendo. E eu tive que cuidar dela e ter muito cuidado com isso para não me achar a mãe dela. Não olhar para ela como pequena e eu grande, porque naquele momento ali ela não sabia o que estava fazendo. Além de eu estar gerando um desequilíbrio, eu poderia estar quebrando uma hierarquia, porque ela veio primeiro do que eu, tá? Então, essa hierarquia, em relação de iguais, não existe uma hierarquia entre homem em casais, tá? O homem é maior do que a mulher, ou o parceiro tal é maior do que esse. Não tem uma hierarquia. Agora, a hierarquia, os pais estão acima dos filhos, né? Aqueles que vieram antes de mim. Hierarquia entre irmãos.
E aqui é interessante a gente falar isso, porque não é que um é melhor do que o outro, ou não é aquele irmão que acha que a mãe gosta mais dele do que de mim. Não é isso, gente, tá? A gente precisa compreender que essa questão da hierarquia, ela vem sobre daquele que chegou primeiro. Então, você tem irmãos, você é o primeiro filho, primogênito, é o filho número 1. Aí vem o segundo filho, filho número 2. Você tem precedência sobre o seu irmão que chegou depois. Tem o terceiro filho, filho número 3. Você tem precedência sobre o filho número 2, número 3, número 4, quantos filhos assim for. Então a gente precisa ter cuidado. Sabe aquele. É interessante a gente observar a questão da hierarquia dentro dessas relações de irmãos, porque acontece muito isso, né? O filho mais velho, ele, muitas das vezes, pela sua personalidade, por exemplo, ele é uma pessoa mais introspectiva, ele é uma pessoa que ele não tem muita um caráter, né, uma personalidade de resolver algumas coisas, né, de tomar à frente algumas coisas, vamos dizer assim, aquele espírito de liderança, né? E a gente fala assim, não, mas quem resolve mais as coisas é o fulano de tal, e o fulano de tal é o filho número 3. A gente pode estar, de alguma forma, se a gente não perceber isso, gerando algumas desordens, tá? Gerando algumas desordens dentro da família ali. Ah, não, mas é porque a fulana, ela tem mais tino para resolver as coisas, ela que organiza a família, ela que junta todo mundo, e o filho número 1 mais velho, ele é o desvalorizado e tudo. Na verdade, não era para ser assim, porque geralmente o mais velho, o primogênito, ele é aquele que está ali, que tem essa personalidade, esse caráter, né, de ser o cuidador, de ser aquele que reúne, aquele que pacifica, aquele que organiza, né? Ele tem um perfil ali de ser mais respeitado, né? Porque ele é a ponta dentro da relação de irmãos, tá? Ele é a ponta ali. Porém, hoje a gente pode perceber isso, que há uma desordem em relação a esses irmãos, porque os demais não querem respeitar. Ah, você não é meu pai e minha mãe. Não, não é pai e mãe. Mas ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Sabe o que acontece nessas relações de irmãos? Pais e mães que priorizam os filhos menores, os caçulas. E aí, gente, são coisas simples que a gente vai percebendo. Por exemplo, a gente vai comprar um presente e a gente fala assim: não, a gente tem que ser tudo igual, seja para o filho mais velho, para o 2, para o 3, para o 4, tem que ser tudo igual. Não estou falando que você tem que comprar o melhor presente para o filho número 1, o mais inferior para o número 2, o mais inferior para o número 3. Só que a gente fala, a gente que é mãe, a gente fala assim, ah, todos são iguais. Não, não, não tem como todos serem iguais. Se você tem mais de um filho, você sabe que não são todos iguais. Eu os amo da mesma forma. Você tem amor por eles. Você ama o seu filho de igual modo, mas você sabe que cada um é de um jeito. Ah, eu criei todos iguais. Não, também não tem como. Até porque, se forem, por exemplo, de sexos opostos, menino e menina, você não vai criar igual, né? Alguns valores de alguma coisa diferente talvez possa ser passado ali. Não criando ali uma diferenciação, mas dependendo daquilo que você, digamos, acredita, então você vai passar valores diferentes para o menino, para a menina. Mas, gente, a gente não pode igualar, colocar todo mundo no mesmo pacote, não. A gente precisa ter essa ideia. Então, os filhos, eles precisam saber o quê? O que chegou primeiro naquela relação ali, nos filhos? Papai e mamãe. Você, pai e mãe, sabe o que é uma quebra de hierarquia que acontece muito? Quando a gente tem filho, a gente prioriza mais o filho, principalmente as mães, tá? Prioriza mais o filho do que o marido.
A gente está quebrando uma hierarquia. Porque quem chegou primeiro? O marido, o pai. Aliás, ele nem é o pai. Primeiro ele foi o marido, né? Ou teu parceiro, enfim. Estou falando uma questão familiar ali. E ali, quem chegou primeiro? O homem. Esse homem chegou primeiro. E aí você está falando, você pega o teu filho e bota ele em primeiro lugar na tua vida. Sei que por a gente ser mãe, a gente coloca, acaba, né, tendo esse amor e pecando nesse sentido, colocando esse filho ali, dizendo, não, ele é prioridade. Prioridade é o meu filho. Na hora de você comer, você arrumar a mesa, aí você arruma primeiro meu filho. Não tô dizendo, mulheres, que vocês têm que ir arrumar a comida do marido, não, no prato, não. Mas a gente sempre. É lógico que tudo é uma questão de a gente olhar a necessidade maior, né? Também. Lógico que um bebezinho ele vai requerer mais atenção, né? Uma necessidade mais para aquele bebê, para aquele recém-nascido. Porém, ele não é precedente do que o casamento. O casamento, a relação marital, a relação conjugal, ela vem primeiro do que a sua relação paterna e materna. Isso quebra uma hierarquia. Isso pode colocar uma disfunção familiar. E a gente precisa estar atento a isso. Filhos não vêm primeiro que os pais. Você ama o seu filho, mas primeiro na sua vida, quem chegou foi. Você ama os seus filhos, mas quem chegou primeiro é a sua relação. Então, isso gera desequilíbrio, isso gera desordem e isso acaba trazendo algo disfuncional na família. Então, a gente vai ficar atento a isso, é bom a gente ficar atento a isso, porque no momento que a gente está ali como facilitador, atendendo um paciente, você está ouvindo a história dele, e são questões principais. O que gera uma desordem familiar? É a quebra de uma dessas leis, ou até mesmo de todas. É principal, gente, é fácil. Você vai perceber aonde está havendo ali a desordem. É alguém que não está tendo pertencimento e por conta disso está sendo excluído? É alguém que é algum desequilíbrio, seja na relação conjugal, é algum desequilíbrio na relação de pais e filhos, pais estão se sentindo menores que os seus filhos, aí chega com a história assim: ah, os meus filhos não me obedecem, eles não me respeitam. Mas sabia que a sua posição em relação aos seus pais vai interferir na sua posição em relação aos seus filhos. Se você se sente grande em relação aos seus pais, você vai ficar pequeno na relação com os seus filhos. E aí os seus filhos realmente não vão te ver como pais. Porque você lá atrás já está gerando um desequilíbrio, uma desordem. E você, na sua vida hoje, não está conseguindo ser pai e mãe de seus filhos. E aí a gente vai ouvir aquela famosa frase: eu não sei mais o que fazer com eles. Eles não me obedecem, eles não me escutam, mas como é que foi a sua relação? Gente, tudo começa na origem. A origem é na nossa família, no nosso sistema. A gente tem que olhar a nossa posição. Quem é você hoje? Eu acho que essa foi uma das primeiras aulas que eu falei. Eu acho que essa foi uma das primeiras tutorias. Qual é a sua função? Quem é você dentro do seu sistema familiar? Se você ainda está, se você não tem uma relação conjugal, não mora com ninguém, está na casa dos seus pais, vamos dizer assim, ou ainda que more sozinho, mas você é só filho, você tem pai, mãe, você é só filho, tá? Como que tá? Como que você, qual é a sua função dentro desse sistema? Natália, eu sou filho. Eu sou o irmão número tal, ou o número 1, ou o número 3, número 4, número 5. Natália, eu hoje sou casado, moro com alguém, e eu sou mãe, então eu sou marido, eu sou pai, mas também sou filho. Mas como é que está essa ordem nessas relações? Será que você está quebrando uma ordem? De repente você, com os seus pais, está querendo ser pai e mãe deles, e aí na sua relação você quer que o seu marido ou o seu esposo ou sua esposa quer
quer que ele seja seu pai e sua mãe. Porque se você se sente grande dentro da sua relação de origem, que é os seus pais, lá na vida você vai ficar pequeno. E aí isso gera uma desordem. Porque na vida você tem que ser grande. Mas para que isso aconteça, você tem que ser pequeno dentro da sua família de origem, pequeno diante dos seus pais. E aí, gente, é muita coisa que a gente percebe, que a gente pode falar aqui várias horas aqui, tá falando por vários momentos aqui em relação a essas leis, né, que regem esse sistema. E a última lei, que foi uma das leis que o doutor Fernando Freitas ele trouxe em uma das suas experiências, que é a lei do tempo e espaço, que ela vai falar sobre a questão de passado e futuro. Natália, o que seria a questão do passado, presente e futuro? Quando a gente monta uma constelação, quando a gente traz ali tantos bonecos, né, os personagens, que podem ser os bonecos, ou até a representação dessas pessoas por pessoas físicas mesmo, dentro do campo, a gente pode estipular ali, né? Você vai estipular o limite desse campo. Então, quando você está olhando para frente, você está olhando para o futuro. Quando você olha para trás, você está olhando para o seu passado. E aí, vamos supor que você, casada, pega o seu marido e coloca lá atrás, e os seus pais você coloca lá na frente. Isso é uma desordem. Mas, Natália, os pais não vêm primeiro do que os nossos maridos em relação à hierarquia, precedência, os seus pais vieram primeiro, mas não quer dizer que eles têm prioridade. Mas por quê? Porque você agora criou um sistema. Você faz parte de um outro sistema. Você está fazendo agora, montando, vamos dizer assim, um outro sistema. Você honra os seus pais, mas eles precisam ficar no lugar deles. Qual é o lugar deles? Atrás de você. Isso não quer dizer que você é maior do que eles, mas quer dizer que você está seguindo com a vida, porque a vida, ó, ela é um fluxo. O rio, ele corre para frente. Então, a vida passa pelos seus pais, ela chega até você e você passa para os seus filhos. Então, se você pega o seu marido hoje, se você pega o seu marido hoje, coloca ele lá atrás e os seus pais na sua frente, você está olhando para trás, de certa forma. Você está pegando aquilo que eles te deram e não está passando para frente, que seria para a sua família que você está constituindo. Então, a gente percebe isso, gente, vamos dizer assim, nós vamos ter algumas aulas práticas e a gente vai perceber isso nessa montagem. Então, essa lei de tempo e espaço são coisas que a gente está colocando fora da ordem. Eu falei em uma das tutorias também, a gente está quase terminando, eu falei em alguma das tutorias também sobre o nosso eu, né? Eu criança e eu adulto. Então, dentro de uma relação conjugal, quem é que se casa? Adultos formam famílias, adultos formam relações, adultos constituem famílias. E como que você está nessa relação? Se você estiver como criança, pode estar havendo ali, pode não estar havendo ali uma disfunção, está havendo ali uma desordem. Como perceber isso? Se você assistir a tutoria, você vai entender um pouco e a gente vai falando à medida das nossas aulas. Criança, ela não casa, criança não faz sexo, criança não lidar com dinheiro, criança tem que ser criança. Só que essa criança, ela existe em nós. Quem cuida dessa criança hoje? Que é o que a gente chama de criança interior. Você. Você, adulto, o seu eu adulto, vai cuidar da sua criança. Essa criança, ela precisa estar do seu lado. Ela precisa estar com você. E aí você pode pegar dentro de uma formação ali na constelação, dentro do campo, pedir ao seu cliente ou a você mesmo pegar a sua criança e colocá-la lá no passado, porque você acha que ela ficou lá atrás. Ah, minha criança já passou. Isso pode trazer uma mensagem ali, porque de repente há algo na sua infância que você não está querendo ver. E não está querendo acolher essa criança. Então, tudo precisa ter um equilíbrio. Você não vai ser criança hoje, você é adulto,
Não vai ser criança na vida. Você não vai ser criança na sua relação conjugal. Mas existe algo da sua criança que precisa estar em você, que faz com que a vida seja mais leve, que ela flua de maneira mais positiva, mais agradável. Porque vida de adulto, gente, tem coisa que é muito chata, né? É só pagar conta, pagar boleto, trabalhar e pagar boleto. Então, se a gente não tiver um pouquinho daquela criança para poder ser uma coisa mais leve, mais saudável, mais interativa, imagina, a gente só trabalhar para pagar conta. Ter responsabilidade, ter compromissos, cuidar de casa, cuidar de família, e naquelas coisas chatas, que a gente, burocráticas, que a gente tem que resolver todo dia. Então, essa questão do tempo e do espaço, a gente percebe mais dentro da montagem ali, da formação do campo, na hora da gente montar uma constelação. Mas tudo isso que eu falei são as leis sistêmicas e são as leis que vão reger o sistema familiar e que são as coisas que a gente tem que estar na ponta da língua para a gente perceber, principalmente no momento de um atendimento. E também para a gente abordar, trazer para a nossa vida, para o nosso sistema familiar. Então, hoje, essa tutoria, a gente começa a abrir mais um pouquinho da nossa consciência sistêmica. Vamos abrir a nossa consciência sistêmica, vamos nos olhar não só como um indivíduo, somos únicos, mas não estamos sozinhos, temos todo um sistema, temos uma história, temos os nossos ancestrais e antepassados que vieram antes de nós e a gente precisa honrá-los e olhar para isso com carinho. Honrar não é repetir histórias, sejam elas trágicas ou não, principalmente as trágicas que a gente tende a repetir as piores coisas, né? Comportamentos. Então, se está havendo repetições, a gente precisa ter cuidado que pode estar havendo ali algumas lealdades ocultas. E essas lealdades, elas vêm para nos mostrar o que está sendo desrespeitado em relação a essas leis. Ou a falta de um pertencimento, ou a quebra de uma hierarquia, ou um desequilíbrio, ou alguém que nós estamos colocando no passado, enquanto deveria estar no presente, enquanto deveria estar no futuro. Ou está invertendo essa ordem em relação ao tempo e espaço. Então é isso, gente. Hoje nós estivemos aqui abrindo mais um pouquinho a nossa consciência em relação às leis sistêmicas. Vocês que estão chegando, começaram o curso agora, assistam às aulas, podem tirar dúvida, pode fazer perguntas. Como se trata, Dayana? Como se trata a questão do perdão na constelação? Tá. Dayana, eu vou responder a sua pergunta de uma forma assim, não vou me aprofundar muito devido ao tempo, tá? Mas para Bert Helling, ele fala que não existe perdão dentro da constelação. Dentro da visão sistêmica não existe perdão por um motivo simples. A pessoa que perdoa, ela acaba se colocando superior àquele que está sendo perdoado. E lembra que eu falei da questão do desequilíbrio, do equilíbrio de dar e receber? Então, quando se fala de perdão, você está dizendo assim: eu perdoo porque eu sou melhor. Aquilo não me atinge. E aí, isso pode esbarrar, eu não sei qual é a sua crença, qual é a sua fé, se você tem alguma religião, mas talvez isso esbarre em alguma crença religiosa sua. E aí você fica pensando assim, mas como? Se eu aprendi na igreja que a gente tem que perdoar. Gente, eu preciso entender o seguinte: a gente precisa abrir a consciência para o que está sendo falado. Tá? Então, se você perdoa porque você é superior, porque isso não te atingiu, ou porque isso não te afeta, você está saindo de um lugar e se colocando num lugar de superioridade que isso não é adequado. Mas, se você quer trazer para um pensamento, né, dentro do cristianismo, você entende, você eleva a sua consciência, que você perdoa não porque você é melhor do que ninguém, mas sim porque você foi perdoado. Então, é isso que Hering quer dizer. Você não perdoa porque você é melhor, tá? Você já foi perdoado. Então, você eleva o seu nível de consciência. Quando eu for fazer, a gente pode fazer uma próxima tutoria, que em uma das aulas, inclusive eu que dou essas aulas, a gente fala dos 3 níveis de consciência, tá?
E ali, nesses níveis de consciência, quando a gente falar sobre isso, você vai entender melhor um pouco essa relação do perdão em relação à visão sistêmica. Mas quando o Hellig fala sobre o não perdoar, que não adianta nada, por quê? Porque a gente fala que perdoa, mas fica se sentindo melhor do que o outro. Esse perdão, ele não pode ser só verbalizado, ele precisa ser sentido. E quando você sente o perdão, você entende que você não perdoa porque você é melhor do que ninguém, mas porque você já foi perdoado por alguém. E aí a gente vai sim acabar levando isso por uma questão de um pensamento cristão, mas depende da sua crença, da tua fé. A gente não está falando aqui sobre religião, mas isso pode esbarrar em alguns pontos, principalmente se vem dentro de um ambiente cristão, tá bom? Consegui te responder, Daiane? E talvez numa próxima aula, numa próxima tutoria, eu consiga esclarecer um pouco melhor. Tá bom, gente? Alguém quer trazer alguma colocação, falar alguma pergunta? Que a gente já vai encerrar aqui e na semana que vem a gente está aqui no mesmo horário. Lembrem também que vocês têm ali o grupo, né? Tem um chat ali que vocês podem trazer questões sobre as aulas, o que vocês quiserem saber, que aí a gente vai estar dando essa assistência também. Tá bom? Muito obrigada, vocês que estiveram aqui até agora. Alguns chegaram agora já quase no finalzinho, mas não tem problema, essa aula é gravada e vai estar sendo publicada e postada aí para vocês, acredito que na plataforma do curso mesmo. Tá bom? Muito obrigada. Até a semana que vem. E vamos estudar, vamos perguntar e a gente vai marcar aí para a gente fazer uma constelação aqui ao vivo, tá bom, gente? Se preparem aí para a gente fazer alguma demonstração aqui para vocês, tá bom? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau, gente. Vou parar aqui a gravação. Ih, meu Deus, onde que eu paro?